queridas professoras, queridos professores da nossa EBD. Estamos aqui para mais uma aula, nossa quarta aula, e seguimos aí no nosso quarto trimestre. E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Muitos recadinhos, muitas mensagens no Instagram, as marcações que aparecem lá, eu fico muito feliz de ver os projetos se expandindo, né? Maleta viajante, a bandeira da oração. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo acompanhamento de vocês, pelos comentários. Eu já quero aqui agradecer, né? Agradecer vocês, porque eu sei que quem nos capacita é o Senhor. A gente tá aqui para se ajudar, né? Ser um canal de informação, mas quem capacita você aí na sua congregação é o Senhor, é o Espírito Santo. Então, muito obrigado por nos compartilhar, nos dar esse feedback. Mas vamos para a nossa aula, que hoje tem um assunto muito maravilhoso, assim como todos os assuntos são, né, na nossa EBD. E hoje é sobre o pecado destrói o mundo, mas Deus deseja salvá-lo. Então, é uma continuação da nossa terceira aula, tá? Ele continua o assunto um pouquinho... Peraí que faltou voz. Um pouquinho da nossa aula 3... vai continuar nessa aqui que a gente está falando sobre o pecado, né? Algumas coisas vão ficar parecidas com o que eu já falei, só que aqui a gente vai abordar de outra forma, ok? Então vai dar tudo certo, fique tranquilo aí com os nossos primários. Pois bem, a nossa aula, a nossa lição diz o seguinte, né? Na palavra do mestre, diz assim: a história de hoje nos mostra como a humanidade se afastou de Deus por causa do pecado. Imagine a tamanha maldade que o Criador viu no ser humano a ponto dele pensar em destruir toda a criação. Sempre que a humanidade machuca o coração de Deus, ele prontamente nos perdoa mediante o arrependimento. Existe uma lei universal sobre a semeadura. Se plantarmos o bem, colheremos coisas boas. Mas se plantarmos coisas ruins, as consequências também virão, podendo machucar muita gente, ainda que obtenhamos o perdão divino. Hoje nós vamos falar sobre um princípio que é o princípio da lei da semeadura e colheita. Se a pessoa é cristã ou se a pessoa não é cristã, essa lei, gente, é para todos. Não vem me dizer que não acontece, porque é verdade. É um princípio de semear e colher. E lembra na aula 3, né, pegando aqui um ganchinho da aula 3, o que aconteceu lá com Caim e Abel? Ele deixou ser dominado pelo pecado, onde aconteceu a tragédia, né, da morte do irmão dele, e isso vem, olha só, trazendo consequência, tá? Então, depois daquilo lá, as pessoas ficaram cada vez piores, a ruindade, a maldade tomou conta do coração. E aí, nessa aula, o Senhor Deus teve uma ação, então, uma continuação. O nosso objetivo aqui, então, dessa aula, qual é? Vamos ver na lição? Diz o seguinte, que o aluno compreenda que o pecado trouxe a maldade ao coração do ser humano e por isso sofremos as consequências. Ponto central. A maldade destrói a nossa comunhão com Deus. Então, olha como uma coisa levou a outra. Então, a gente vai observar muito sobre isso na lição de hoje. Se você está me ouvindo aí e você está escutando um ruidinho aí, é que eu deixei hoje um pouquinho o ar-condicionado aqui do estúdio ligado. Então, eu quero dizer para vocês, daqui a pouco eu já vou desligar. Só mais uns minutinhos para ficar aqui geladinho, senão eu começo a falar, me dá um abafamento, um calorão, né? E vocês sabem como é que é a vida de pro, né? Então, por esse motivo, talvez só mais um pouquinho de paciência, gente, para que ficar mais geladinho, né? A idade vai chegando aí, vocês sabem como é que é, né? Vamos lá, voltando para a nossa lição. A nossa memória em ação. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Provérbios 22, 8. Para o memória em ação, você pode fazer uma garrafa com sementes e falar sobre isso, né? E dizer que não adianta a gente querer plantar girassol para colher morango. E não dá para querer plantar morango e colher girassol. E você pode usar sementes de girassol, às vezes outros tipos de sementes, semente de abóbora, de moranguinho, enfim. Você pode falar com a criança sobre isso. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente plantar feijão, nós vamos colher feijão.
Então, se a gente tratar mal o amiguinho, nós vamos muitas vezes sim receber um tratamento ruim. Só que a gente tem que lembrar do Caim e do Abel. O que cada um fez, né? Um ofereceu o seu melhor para Deus. E daí o outro ficou com inveja e deixou ser tomado por aquele sentimento. Os sentimentos ruins aparecem, mas a gente não pode deixar ser tomados por eles, né? É uma questão do domínio próprio. Né? Então, isso aqui é uma forma de a gente ter essa memória em ação. Ter uma forma de gravar a memória em ação, melhor dizendo. E é uma ideia das sementes. Deixei aqui para vocês preencher, eu sei que tem muitas pro que gostam de preencher, fazer essa atividade com as crianças, até para auxiliar elas, né? E você pode mostrar algumas sementes e falar com elas sobre isso e fazer o memória em ação. Nosso projeto, a gente continua firme aqui com a maleta viajante, né? Então, continue aí, né, incentivando as crianças a ler, a buscar esse contato, né, com seus pais, com seus responsáveis, que isso é uma bênção de Deus. E o nosso novo projeto desse trimestre, eu sempre vou falar dele aqui, né, como é novo, é o nosso projeto da bandeira da oração. Então, você tem lá, você tem talvez o seu mundo que você fez, algumas na próxima aula eu vou trazer as imagens, me mandem mais imagens de como está ficando a sala de vocês, com o panorama, com a bandeira da oração. Se você não fez assim, mas tem algumas colando nas salas e tá muito show, porque a ideia é a oração mesmo. E hoje, no nosso projeto aqui, a nossa oração, né, tem tudo explicadinho, tá, gente? Quem é novo aqui no canal sobre esse projeto. É sobre a Inglaterra. Então, eu já deixo aqui pronto para ganhar um tempinho aqui. E eu já deixei prontinho no palitinho, já deixo aqui pronto para fixar para vocês. Essa é a bandeira. Então, a ideia do projeto é o quê? Mostrar a bandeira, que é aqui nesse círculo aqui, como é que é a bandeira da Inglaterra, uma forma de apresentar para as crianças. E alguns monumentos que aparecem sobre algumas curiosidades assim da Inglaterra, né? Como, por exemplo, a Torre do Relógio, que é bem conhecida, essa cabine de telefone que lá tem. Lá também tem essas cabines com livros, né? Muita questão da leitura, é bem legal de ver. Tem a questão do reinado, né? A rainha da Inglaterra, tem essa questão da monarquia, né? Mas sabe que eu estava pesquisando e lá, gente, o evangelho, eles estão assim, trocando algumas palavras de igrejas, trocando o nome igreja para outros nomes para poder atrair o pessoal, porque o evangelho não está conseguindo ser tão genuíno. Olha a importância de nós levantar a nossa bandeira da oração e declarar: Senhor, nós oramos, nós declaramos a Inglaterra a Ti, Senhor, que o Senhor possa mover missionários e ajudar os missionários que lá estão a levantar esta nação, a ensinar o evangelho de Deus, porque a palavra do Senhor é poderosa. Então, a nossa oração hoje é por esta nação. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver onde é que vai ficar aqui bonito. Eu coloco, não quer dizer que é por ordem, tá, gente? Aqui no meu mundinho aqui. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu colocar para não tapar. Alguns estão bem grandes, porque para visualmente aqui nas câmeras é melhor, mas se vocês quiserem diminuir, lá nos ajustes, na parte da impressão, você pode diminuir, tá? Então aqui eu boto porque para aparecer na câmera e para vocês. Então aqui já tá as nossas 4 lições e nós vamos encher esse globo. Ser a bênção de Deus, né? Que o nosso propósito é orar. E aí, já aproveitando o nosso panorama, se tem algumas professoras que gostam também de botar o panorama na lição, porque o ideal da lição, da EBD, é a gente sempre puxar um gancho da lição anterior, tá? Então, por exemplo, aqui eu falei algo sobre a lição 3, então você vai sempre elencar a lição passada com a que você está ministrando, e assim por seguinte, né? Então, por isso que é legal do panorama, de a gente ter essa visão e até você recapitular com as crianças, né? Você lembra na primeira aula, foi isso, 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 aí depois surgiu esse assunto, depois surgiu esse, depois surgiu esse. Se você quiser fazer um varal, é uma ótima dica. Eu até queria fazer aqui no estúdio, eu tô pensando como é que eu vou montar aqui no estúdio, mas eu acho também legal fazer um varal. Então, algumas pro têm recortado isso aqui, colocado assim no mural. Então, pro, pode me mandar mais fotinhos que eu quero mostrar aqui pro pessoal, para nós compartilhar ideias, tá bom? E aí, outra coisa que eu gostaria de reforçar
O que eu costumo fazer assim, né? Eu acho que é bem importante a questão da organização das nossas aulas. Então, eu já deixei tudo impresso aqui, ó. Tá tudo prontinho, o panorama e a bandeira, o projeto da bandeira. Para cada aula que eu for ministrar, eu só, né, igual nesse caso, eu precisei recortar. Então, eu só recortei para trazer para vocês, mas já tá tudo pronto. Se você divide as suas aulas com outros professores, o que puder deixar impresso, antecipar, talvez você não consiga deixar as 13 aulas impressas, as atividades, assim, né? Mas antecipe umas 3, 4 aulas, já deixa tudo prontinho, vai lá na outra semana, já deixa mais prontinho das outras aulas, porque essa organização faz bem pra gente na hora de preparar a aula, você já vê o material, você já tem uma noção e fica mais fácil. Eu sempre vou deixar esse slide aqui para você cantar este louvor com as crianças, eu acho bem legal. É do Minha Vida é uma Viagem e o nome é Todo Olho Verá. E ele fala sobre essa questão das nações. E o refrão é assim, ó. Onde é que tá o refrão, meu Deus? Espera aí, achei. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Uou! E repete. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer. E é legal de a gente ver que ali ele fala alguns países, né? Por exemplo, vai falar Japão, Bolívia, Espanha, Angola, não fala todos os povos, mas é pra gente alencar com esse projeto que é de orar pelos países, de missão. Então, talvez você pode fazer esse momento, gente, bandeira da oração, vamos cantar o nosso louvor? Louve este louvor com eles, depois faça a oração. Já cria um momento na sua EBD e as crianças vão fixar. Então, este é o propósito. Eu tenho uma próxima ideia também, deixa eu só um minutinho verificar aqui na minha bolsa se eu trouxe, senão eu vou falar na outra aula. Não tá aqui. Na outra aula eu vou trazer também uma ideia para vocês, tá? E que eu deixei pronto, mas eu não coloquei na minha bolsa e eu quero preparar um slide legal para trazer essa ideia para vocês também. Mas vamos lá, vamos para a nossa exploração das escrituras. É bastante textinho aqui, né? Gênesis, capítulo 6, do 5 ao 22, capítulo 7, capítulo 9, do 12 ao 17. Talvez, eu sei que a EBD é corrido, não dê para você ler tudo, mas a questão é você em casa, preparando a sua aula, já ler para poder passar para as crianças, né? Aqui, gente, às vezes eu tento pegar assim, ó, dar a lição e botar aqui para vocês, só porque às vezes nem sempre fica bom as imagens, mas tudo que eu coloco ali é a lição, tá? Eu não vou fugir da lição. Então eu vou ler aqui na minha lição algumas partes ali, porque eu tô sem o óculos e essa imagem não ficou tão boa, né? Vocês me perdoem. Mas é a lição, tá bom? E diz assim, ó, no segundo parágrafo. Na aula passada vimos que Caim não fez isso. Ele cedeu ao pecado e maldade e acabou virando um assassino, condenado a viver distante de Deus e das pessoas, um eterno fugitivo. Que tristeza. E ali fala sobre a maldade, né? Que quem deseja agradar a Deus precisa se arrepender de seus pecados e manter o coração limpo todos os dias. Então ele vai falar nessa questão. E lembra que eu falei? Sempre puxa, é uma dica, hein? É uma dica preciosa. Ah, mas eu comecei agora da EBD, eu não sei o que eu faço. Lê a EBD anterior, vê o assunto, porque ele vai estar alencado com esse próximo assunto, ok? Então, sempre vai e volta para a gente conseguir ver qual a ideia do escritor. Porque aqui não foi eu que escrevi a lição, não é o nosso canal, a lição vem pronta, né? Eu não conheço quem escreveu a lição, mas a gente consegue pegar a ideia do autor, certo? E aqui vai falar sobre essa questão da maldade, que a gente falou do Caim na aula passada, que ele não se arrependeu. E aí ali diz assim, ó, deixa eu ver onde é que tá. Imaginem como o coração de Deus deve ter ficado triste ao ver o ser humano destruído. Tudo que ele criou com tanto amor, inclusive destruindo uns aos outros. Os corações das pessoas estavam repletos de maldade. Elas não se importavam com Deus, com o que era correto e nem com umas às outras. Os filhos eram desobedientes aos pais, não havia respeito às pessoas idosas, nem o desejo de fazer o bem. Deus ficou tão triste que resolveu destruir tudo o que havia criado.
desde os animais até a humanidade. Imaginem. O destino de todos era a morte. Até que Deus viu que havia um homem diferente e fiel, que não imitava as atitudes dos que viviam ao seu redor. O nome dele era Noé. Então, eu dei a dica ali do louvor mais pra frente e vocês vão... É bem legal esse louvor, porque fala bem sobre isso aqui, ó. A primeira imagem aqui do nosso visual, né? O louvor diz assim, ó. Todo mundo era mau, todos os meninos levados, ninguém obedecia o papai e a mamãe. E aqui, ó, fala sobre isso, sobre a ruindade que estava a humanidade. Tava tudo assim, ó. Vou fazer o que me cabe, se vai ferir alguém, eu não tô nem aí. Tava nessa situação, gente. Então, todo mundo era mau. Aí Deus viu que existia um homem, juntamente com a sua família, que agradava ao Senhor. E ele tinha as atitudes boas que transmitia para sua família. Então, ele tinha 3 filhos, tá? E o nome dele quem é? Noé. Aí, gente, o que Deus fez? Ai, Deus é incrível, né? Ele faz umas coisas assim que a gente não consegue nem os nossos melhores sonhos. Eles nunca tinham visto chuva até aquele momento. O Senhor não tinha esse processo da chuva. Aí o que ele disse? Faça um barco, vou falar um barco, tem uma arca bem grande e Deus deu todas as medidas. Você vai fazer assim, 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 a medida tal e nananã, e vai usar isso, vai usar aquilo. O Senhor é detalhista, né? O Senhor disse tudo para Noé. Eu imagino a mulher de Noé vendo ele, né? Gente do céu, que loucura. Teu marido dizendo, nós vamos fazer um barco porque vai vir uma grande chuva. Como assim? Uma grande chuva? O que é chuva? Mas a família, olha a importância, gente, da família. Lembra que eu falei sobre o projeto de Deus, que é a família? A família, que é um projeto de Deus, eles se uniram ali para fazer esse propósito. Então, como é importante o marido, a mulher e os filhos estarem no mesmo propósito. Não adianta um pensar de um jeito, outro pensar de outro. Não, tem que ser todo mundo junto, né? Então, eles construíram um barco. Construíram um barco, vocês conhecem a história, veio, né, a questão de o Senhor pedir para eles salvar também ali o casal de animais, né? E conduzir esses animais. Eu imagino a função que não foi, né? Nossa! Olha, mas tudo é sacrifício nessa vida. Nada vem de mão beijada. E aí aconteceu o quê? Veio o dilúvio. E sabe o que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, nessa questão do dilúvio? É que a palavra do Senhor ela é bem forte nisso. Quantos dias choveu? 40 dias e 40 noites. A chuva? Chuva, muita chuva, gente. Então as outras pessoas foram destruídas, os outros animais foram destruídos, o Senhor destruiu tudo. Só salvou Noé e a sua família e os animais que estavam na arca, certo? Até aí, eu acho que a história a gente conhece bastante, né? Aí diz assim, ó, no capítulo 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 600 anos. Aí aconteceu o dilúvio, vocês sabem, vou ser breve aqui por causa do tempo. E aí, depois, ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No capítulo 8, versículo 3, versículo 5. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. Então choveu 40 dias, 40 noites. Eu até anotei aqui, ó. Depois levou 150 dias para as águas ir baixando. 3, 6, 9, 12, 15. Na nossa contagem hoje, mais ou menos 5 meses para essas águas baixar. Porque não foi só o 40 dias e 40 noites, choveu, molhou tudo, secou. Não, levou tempo para essas águas baixarem, porque tudo foi inundado. Aí no capítulo 8, versículo 13, diz assim, ó. E aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601. Ou seja, passou um ano, porque quando ele começou foi em 600. Ali já está 601 no capítulo 8. Então, olha a dimensão, que é de um capítulo para outro. A gente vive nessa era de ser tudo rápido, e às vezes a gente esquece que não é assim tudo rápido a vida. As coisas levam tempo para acontecer. Só que a gente às vezes quer entrar
nessa questão moderna de que tudo é, né, para ontem, como diz a frase. E aí, levou ao total, gente, mais ali, pelo que eu fiz as contas, 180 dias, até tudo baixar, quase um ano, tá? Claro que eu não sei, tá, dizer para vocês se naquele tempo um ano era um ano nosso aqui, em questão de calendário. Mas eu quero deixar essa mensagem aqui gravada, essa reflexão com vocês. Levou tempo para as águas baixarem. Então, às vezes a gente fala para as crianças, né? Ah, foi 40 dias e 40 noites de chuvas e muita chuva e depois as águas baixaram. Não, levou quase um ano. Você pode mencionar para os seus primários, né? Levou quase um ano, porque ali dá 10 a 11 meses para as águas baixarem. Então, olha quanto tempo. Gente, eles ficaram todo esse tempo dentro de um barco com os animais, né? E comida para todo mundo. Tiveram que pensar na questão da comida, porque não era só entrar dentro do barco e deu, né? Não, tiveram que pensar na alimentação, na água, porque são seres humanos, são vidas. Tinha os animais, então assim, muita coisa teve que pensar. Então você pode conversar com as crianças, o que será que eles precisaram levar para a arca? Foi a água, a ração, ou o tipo de comida, né? Para o macaco, um tipo para o leão, um tipo para o elefante. Gente, tudo isso é de se pensar e ver como o Senhor ministrou no coração de Noé. Toda essa organização. E também teve o tempo que ele ficou, se eu não me engano, um tempinho ali também para criar a arca, tá? Não foi assim, vou começar a criar a arca agora, levei 2 dias, terminei a arca. Não, levou tempinho para ele criar. Então, a gente vê essa questão do tempo, como as coisas são demoradas, são processadas. Aí a gente pega o ministério infantil, pensa que do dia para a noite vai dar tudo certo, Jesus, glória a Deus. Não, leva um tempo, é um processo para a gente se adaptar com as crianças, com o ministério infantil, com a direção da igreja, né? Com as aulas, então envolve muita coisa. Então, pedir para Deus essa sabedoria, essa discernimento, melhor dizendo, né? Para acontecer toda essa organização. E aí, o que aconteceu no final? As águas baixaram, Noé soltou os pássaros, que, né, entendeu que dava para eles saírem da arca, que de repente teve a ordem do Senhor, agora vocês podem sair da arca. Os animais saíram, Noé e sua família saíram e eles foram preservados juntamente, né? E uma questão séria. Nosso princípio da aula de hoje. Nossas atitudes serão as nossas colheitas. Então, o que a gente faz, nós vamos colher. As palavras que a gente fala, nós vamos também colher. As ações, as atitudes. E a nossa conclusão dessa aula é o quê? Que Deus leva o pecado com seriedade. Então, o Senhor tratou a consequência daquele pecado lá por causa do ato de Caim. É importante nós lembrar que temos que obedecer a Deus. Deus fornece uma maneira de nos salvar. Nós podemos estar seguros em Jesus. E isso é muito importante de lembrar, de frisar. E eu gostaria de falar sobre a questão. Depois que Deus pediu para Noé sair da arca, Noé saiu, sua família e tal, o Senhor fez uma aliança. E a aliança na palavra de Deus é muito séria, é um pacto. Quando fala de amizade, por exemplo, Davi e Jonatas, eles tinham um pacto de aliança. Gente, a aliança na palavra de Deus, assim, eu acho que eu não tenho palavras para dizer o quão importante é aquilo ali. É até o fim, é você ter um amigo até o fim, não importa o que acontecer. É até a morte. Hoje, infelizmente, não é assim, né? Hoje tem que ter papel com assinatura, tem que ter isso, tem que ter aquilo, as palavras não têm mais valor, mas com Deus não é assim. Esse foi o tipo de aliança que o Senhor fez com Noé. Ah, mas com Abraão foi outra aliança, com fulano foi outra aliança, com ciclano... Deixamos para a próxima EBD. Essa EBD, a aliança foi um sinal do quê? Do arco de Deus. Hoje a gente conhece como o arco-íris, mas é o arco de Deus. E eu gostaria muito de enfatizar aqui para vocês que o arco-íris de Deus, o arco de Deus correto, são de 7 cores. Tá? Deixei um louvor ali, a imagem também sobre o arco-íris do Minha Vida é uma Viagem, né? E fala sobre essas cores, tá? E é até um ritmo assim, ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa. Nananana. É bem legal, gente. Então, coloquem também. Lá em casa a gente escuta direto
Minhas crianças já gravaram as 7 cores realmente do arco-íris. Por quê? Que eu quero falar isso aqui, vocês vão me entender. Tá uma onda, né? E, infelizmente, tá se infiltrando até no meio da igreja. Essa questão do arco-íris. De não ser as 7 cores, ser 6 cores ou até mais cores, tá? E é outra onda que vai contra os princípios de Deus. Então, as 7 cores são o arco de Deus. E às vezes vem na camiseta das crianças outras cores, as cores que não são aquelas ali que eu mencionei para vocês, nos brinquedos das crianças, em camiseta, em tiara das meninas, em relógio. Gente, olha, cuidem. Se você é mãe, se você é pai, cuidem, cuida. Sabe aqueles poppet? Aqueles poppet também, eu já peguei assim em algumas lojas vendo que eles colocam as cores que não são do arco de Deus. Mas a gente às vezes não conhece, a gente vai lá, é um arco-íris. É de arco-íris, é bem colorido, é bonito. Cuidado, isso aí vai contra os princípios de Deus. Quem acredita nesse tipo de outro arco-íris não é amigo de Deus e vai ser um gancho para a próxima aula, os inimigos de Deus. Mas eu gostaria de reforçar aqui, tá? Porque, como eu falei, a nossa lição não é a gente que faz, assim a gente recebe também, assim como vocês vão receber. Teve aqui uma questão de erro gráfico na coloração. Então, antes que vocês mencionem, né, aqui na primeira cor, gente, ó, é vermelho, tá? Não é rosa e teve um erro gráfico. As outras cores estão certas, ó, porque a musiquinha, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, anil, violeta. Então, o azul e o anil ali são 2 tons de azul, tá certo? É o que tem que fazer. Só que a primeira cor é que teve um erro na coloração da nossa EBD, tá? Então, só tomar cuidado com isso. Se for possível, até você conseguir tentar pintar antes de mostrar para as crianças é uma boa ideia. E eu pensei nisso agora que eu não fiz aqui. Mas era para mim ter feito, tá? E para nós fechar aqui, olha o que diz o capítulo 8 e 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Gente, eu gostaria de relembrar aqui que toda vida que a Bíblia fala em coração, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou reforçar. Sempre que a Bíblia fala em coração, a palavra-chave no hebraico é lebab, que é a definição do homem interior, da mente, da vontade. E quando fala de coração, muitas partes ali vai dizer de coração com sistema circulatório, que faz bombear o sangue. Mas quando fala de coração na Bíblia é sobre a nossa mente. Então, olha que ponto-chave lá no início, já quando o Senhor disse assim, ó: eu não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração, da mente, é má. Então, tudo começa aqui, né? Então, enfatizar para as nossas crianças que a gente precisa cuidar com aquilo que a gente planta no nosso coração, que é aqui, né? E vai sair na boca. Então, a boca fala do que o coração tá cheio. Lembra da outra aula que eu também falei sobre isso? Então, só para reforçar. Gente, e olha essa imagem. Coloca aí, diretor. Olha que lindo, um arco-íris visto de cima. Realmente é um arco, é uma aliança, é um círculo. Às vezes a gente só vê aquela parte ali na terra, né? A gente só vê a metade de um arco. Mas não, né? O arco-íris, ele é um círculo, realmente com todas essas cores, né? E essa foi uma imagem de um fotógrafo que pegou de cima, assim, eu achei isso, gente, coisa mais linda, né? Quando a gente vê, assim, essa aliança, né? Que não tem começo, não tem fim, é um pacto que o Senhor fez com Noé e com a humanidade, né? Uma promessa divina que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. Então, o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. E olha aí que coisa linda para vocês mostrar para os alunos de vocês. E o louvor que eu já falei aqui, né? Das crianças diante do trono, todo mundo era mau. É bem legal e fala muito sobre essa questão da desobediência, o que aconteceu, certo? Vamos para a nossa dica de atividades. Deixei várias dicas aí. Eu sei que às vezes a EBD é tão corrida que a gente não consegue fazer tudo, mas você vai ver a atividade, você vai imprimir conforme for a sua realidade e também tem na lição. Sempre que eu consigo, eu trago algo a mais.
Tem ali um caça-palavras sobre o que Noé poderia ter usado para construir a arca, bem legal. Tem sobre o homem Noé, qual as referências, palavras que combinam com esse tipo de homem. Tem ali o arco-íris de Noé em 3D. Você imprime essa imagem, vai estar ali, e daí você dobra. Aqui não aparece tão bem, mas você dobra e ele fica em 3D. É bem legal, gente, isso aí de fazer. Tem essa atividade também do diário do tempo. Você pode entregar para os alunos e pedir para eles marcar, né? Como é que tá essa questão da chuva no tempo e tal, para a criança reparar. Que às vezes a vida é tão corrida que a gente nem nota, né? A gente só, ai que calor, ai que frio. Mas começa a olhar, hoje tá nebuloso, tá bem com nuvens, hoje tem sol, hoje tem chuva. Isso é legal, né? A gente mostrar para as crianças que Deus cuida do clima, do tempo pra gente. Aí tem a questão ali da comida, né? Ajude a Noé a encontrar a comida certa para cada animal, é legal de ver. E tem o artesanato da Arca de Noé, que é o seguinte, você vai precisar de 2 pratos de papelão, você vai pintar um de azul e um de marrom. E você vai depois recortar o de marrom pela metade e vai colar em cima do azul, como tá ali nas imagens. Aqui a imagem fica pequenininha, mas a folha inteira você consegue ver. E aí você pode recortar esses animais, aí você imprime 2 para mostrar que é o casal, 2 folhas iguais, e pedir para as crianças colocarem todo mundo que foi na arca. E é uma atividade também que dá para abranger tanto a idade de 6 a 7 anos quanto o menorzinho. Eu sei que tem muitas pro aqui que dão aula também juntas, né? Para as crianças um pouquinho menor. Então é uma atividade bem legal também para você estar fazendo com eles. Ali tá, ó, imprimir 2 cópias, que daí fica o casal, né? O elefante e a elefanta, o macaco e a macaca. Deixei uma atividade para colorir. Se você também tiver interesse, é muito importante falar que através dessa família, né, o Senhor trouxe muitas renúncias e hoje estamos aqui por causa de Noé, né? Então é algo assim bem forte, né? A gente sempre escuta, mas olha como é forte, né? Através das atitudes deste homem que obedecia a Deus, que não se contaminou com a perversidade, com a maldade que estava, ele não se contaminou e o Senhor preservou ele e a sua família. Pois bem, meus queridos e queridas, essa era a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui uma tarefa para vocês. Me mandem as fotos. Eu sei que pelo YouTube não dá. Me mandem lá no meu Instagram as fotos das atividades, dos panoramas, da bandeira, dos projetos. Mandem aqui que eu quero mostrar pro pessoal, tá bom? Esse feedback de vocês é muito importante. Todo o nosso material está aqui no link. Eu sempre passo esse slide. Se você é novo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, clica ali no Drive, ó, e vai lá, ó. Onde é que é o Drive, Letícia? O que é isso? É um link para você ter acesso a todas essas atividades e a aula de hoje também, né? Então você pode imprimir a aula e na hora que for ministrar EBD lembrar, né? Quem sabe você lembra até, a Pro Letícia falou isso, fez aquilo. Isso é bom, né? Para memorização de nós, professores. E tem esse link aí, ó. Aí você vai botar na sua classe que você quer, primários, e ali vai estar todas as aulas. Vai estar aula 4, recursos da aula 4, e você pode imprimir as atividades. Mas era isso. Que Deus abençoe vocês, né? Para até a próxima aula. Espero vocês me mandem as fotos, hein? Vou cobrar de vocês, quero ver. Próxima semana eu quero botar fotinhos aqui. Que isso é uma forma de nós nos ajudar, né? Compartilhar. Às vezes as pro têm algumas ideias diferentes também do que eu passei. Isso que é legal. Manda aqui que eu ajudo as outras profs. E assim a gente vai se auxiliando, né? E plantando a semente da palavra de Deus, do amor de Deus, da união. Que isso que é importante. Muito obrigado por você estar aqui para mais uma aula. Eu espero vocês para a próxima aula, hein? Até mais!